uma relação terapêutica, ela é uma via de mão dupla. Não adianta o profissional sozinho fazer todo o investimento e do outro lado não haver esse comprometimento, né? E muitas vezes a gente precisa esclarecer para o paciente adulto, nós esclarecemos diretamente para ele. Para o paciente criança, nós esclarecemos para a família. Quais são as condições e a participação de cada um nesse processo para que haja sucesso. É um momento bem importante isso, porque se nós falhamos no esclarecimento desse ponto, nós passamos depois, ao longo do processo de intervenção inteiro, a termos uma série de obstáculos. Assim como também, quando o trabalho envolve um compromisso da família ou do adulto de realizar determinadas tarefas para que o tempo que nós temos de encontro uma vez por semana seja suficiente, esta regra deve ficar bem clara, bem estabelecida e muito consciente da parte, né, da pessoa que nós vamos atender, seja da criança, seja do adolescente, do adulto ou da própria família, da importância de realizar as atividades da forma como nós propusemos. Uma por dia, o próprio sujeito realizar a atividade, o tempo que ele deve se dedicar àquela atividade, porque se ele não atender esses pré-requisitos, também essas atividades complementares, elas não cumprirão a sua função, que é a função de treinamento de uma determinada função ou área cerebral, que só se estabelece, essa rota sináptica só se estabelece se houver a regularidade, se houver a frequência. Então, coisas como, por exemplo, eu dou uma atividade por dia e a pessoa, ao invés de fazer uma atividade por dia, ela reúne tudo para fazer tudo na sexta-feira, no sábado ou no domingo, ela já tirou daquela atividade a principal função que ela tinha, que era de ativar diariamente aquele grupo de áreas cerebrais para que houvesse essa frequência nesses circuitos neurais, de maneira que se estabeleça essa nova competência, né? Então, com relação àquele rapaz, então nós temos uma pessoa que tem um problema de escrita, e isso é de uma gravidade enorme na vida dele, né? Porque o impede de realizar uma série de coisas. Esse tratamento tem que ser a prioridade. E as atividades complementares, elas são essenciais para que o efeito cerebral aconteça. Se não houver esta regularidade, nós demoraremos muito tempo para estabelecer as bases biológicas necessárias para revertermos o quadro que se apresenta. Então, uma atividade por dia, realizada de acordo com a orientação que você deu, com o tempo, né, dedicado conforme aquilo que está previsto para aquela atividade, para que nós tenhamos todos os dias ativado as áreas cerebrais no conjunto, que são as áreas essenciais para se estabelecer essa competência da escrita, para que ele possa escrever e ler
confluência. Né? Vamos tomar como base uma bailarina ou um jogador de futebol. Se eles não tiverem treino constante, a performance não se mantém. Quando estamos, então, ainda instalando uma competência, essa regularidade é mais essencial ainda. Então, no enquadre com ele, você precisa deixar bem claro que a prioridade na vida dele agora, se ele quer mudar o rumo mesmo dessa história, onde até hoje, por essas dificuldades de leitura, muitas coisas ele teve que abandonar, muitos sonhos ele teve que abandonar. Então, ele vai assumir que por esse período, seja lá de 1 ano, 6 meses, vai depender da resposta cerebral dele, o tratamento tem que ser a prioridade da vida dele. E você deve ter um planejamento, né, do número de atividades que ele fará ao longo do mês fora dos encontros com você e mais aquilo que ele deve fazer durante os encontros com você. Então, o enquadre é essencial para que a gente garanta que da outra parte nós teremos o envolvimento necessário, né? Então, no caso desse moço, eu sinto que para ele é um divisor de águas ele adquirir essa competência, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista da realização profissional. Então, este trabalho tem que ser prioridade na vida dele. Quando eu faço o enquadre, em certos casos, eu costumo fazer uma espécie de um contratinho, um contrato, né? Onde eu coloco todas essas obrigações da parte do paciente para que possa haver a garantia do sucesso do trabalho. Havendo da outra parte o cumprimento de todas essas regrinhas, eu posso garantir o sucesso do trabalho. E em relação assim, às atividades que eu mandei para a senhora, e eu fechei direitinho, então, né? Sim, muito bem. Eu gostei bastante do que você fez. A cada encontro, você faça um pequeno relato do encontro, né? Para que você tenha o registro desse processo todo, tá? E até eu te sugiro que você faça algumas fotos da produção dele hoje, da produção dele daqui 1 mês, da produção dele daqui 2 meses, para que você tenha documentado o sucesso que você teve no caso. E aí você vai começar a sua primeira sessão de intervenção, retome a questão do enquadre, já comece essa primeira sessão com uma proposta de trabalho para aquele momento e uma proposta de tarefas que ele deverá desenvolver ao longo da semana. Inicie a sessão com alguma atividade do tipo um tangram ou uma coisa que requeira que ele aqueça o pensamento, aqueça as atividades cerebrais, nada que ultrapasse 10 minutos e, na sequência, prossiga trabalhando com a questão central do nosso atendimento, que é a compreensão da leitura, né? Aí eu posso trabalhar com texto simples, né? Isso, começando com exatamente. As sessões. Começando com texto simples, preferencialmente com textos curtos, textos simples e ilustrados, para que ele possa estabelecer uma relação entre 2 sistemas de representação,
o sistema de representação imagético, que são lá as imagens, né? E o sistema de representação escrito. E o cérebro dele possa trabalhar com essas duas coisas. Perceber que naquele conjuntinho de letras está escrito aquilo que o desenho está ilustrando. Para depois entrarmos na questão de que esse conjuntinho de letras que foram necessárias para representar aquele desenho não foram escolhidas aleatoriamente. Existem regras, né, para compor determinados sons e que o domínio dessas regras é fundamental para uma escrita ortográfica. Consequentemente, é fundamental para uma leitura fluente. E a questão do vocabulário, a senhora acha que, assim, por ser adulto, trabalhar com aquele alfabeto móvel é muito... Assim, eu acho que é válido também, né? Sim. Ele tem muito erro ortográfico. Sim, é válido. Você vai trabalhar com a consciência fonológica e essa consciência fonológica na representação gráfica. Então você vai dizer uma palavra para ele, pedir para ele soletrar essa palavra ou para ele montar essa palavra com o alfabeto móvel, e onde houver falhas, você vai mostrar para ele por que é que aquele conjunto de grafemas não estão representando corretamente os fonemas que ele pretendia representar. Tem um livro que é a história um livro que eu acho interessante até você ler com ele e para ele, que é um livro sobre a história da escrita, porque nós temos que dar sentido para ele, né? Razões lógicas e coerentes para que ele possa assimilar e aceitar as regras ortográficas.